Nesse vídeo eu vou te ensinar a montar uma ficha de Symbaroum. Você vai acompanhar passo a passo como se monta uma ficha, que é bem diferente dos outros sistemas D20 que normalmente a gente fala aqui. Então eu resolvi gravar, vou lá para o computador, vou mostrar a ficha, vou mostrar a montagem da ficha que a gente usou na nossa live, na One Shot. E eu vou deixar o One Shot lá no final, caso você queira assistir, que foi bem legal. Pra você ter uma ideia de qual é o clima de Symbaroum e tudo mais, como é uma fantasia sombria, tenho certeza que vale bastante a pena você ver como monta a ficha aqui e depois ir lá junto com a gente assistir a live, que foi muito boa. Bom, é uma one shot, começa e termina. Chegou agora? Rola a iniciativa então! Fala galera, agora já vou colocar aqui a tela do lado, vai estar aparecendo a tela da ficha, eu estou preenchendo, tá bom? Então eu vou preencher junto com vocês, para vocês entenderem como que funciona para fazer uma ficha de Symbaroum. É bem mais fácil do que você imagina. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva no canal, acione o sininho, para a gente poder estar aqui sempre juntos, vocês podendo ver as novidades, o que a gente traz, por exemplo, tutoriais de como montar a ficha. A gente já fez um bem legal de Call of Cthulhu, que eu também vou deixar lá no final, caso você curta esse tipo de jogo. E você agora vai aprender a fazer a ficha de Symbaroum. É bem mais fácil do que você imagina, e ela tem, mas assim mesmo ela é complexa. É difícil explicar isso, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Você pode criar muita coisa com ela, mas ela é bem fácil. Isso é a grande vantagem do sistema que eu vi, pelo menos aqui. O que começa de muito diferente que a gente tem dentro do Symbaroum, galera? Primeiro de tudo, o Symbaroum funciona de outra maneira. E tanto que no livro dele, ele primeiro descreve o texto, o cenário, porque o cenário é muito importante, o que você vai fazer é muito importante dentro do jogo. Então, com isso, ele faz uma descrição do local. E é aí que você vai começar a montar sua ficha. Tá? E tem mais de uma maneira. Eu vou montar aqui a do Lothar, que foi a que eu joguei lá na One Shot que eu falei para vocês no início do vídeo. Vou trazer como eu quis criar ela. Tá? O início dela, tanto que você nem escolhe a raça. Tô com o livro aberto aqui do lado, por isso que eu vou dar uma olhadinha de vez em quando aqui para poder seguir a ordem, tá bom? Você nem o tempo todo, a raça faz muita diferença. É diferente de Tormenta ou de D&D, que a raça dá já um poder, dá alguma coisa, faz algumas mudanças. Não. Você começa aqui por distribuir as suas características, as suas habilidades. Por quê? Porque você pode ser qualquer coisa independente da raça, não faz uma diferença. Você vai ganhar alguns poderes devido à raça, mas é mais a interpretação que você vai ter do seu personagem em relação ao cenário. Então eles dão uma ideia geral do que essa raça normalmente faz e com isso você escolhe conforme você quer interpretar. Ela não vai influenciar nas suas habilidades, ela não aumenta a destreza, a força, coisas desse tipo. E outra coisa, os atributos são diferentes, tá? A gente tem astuto, discreto, persuasivo, preciso, rápido, resoluto, vigilante e vigoroso. Se você quiser mais informações disso, vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu falei do início do Symbaroum, então ele já pode facilitar bem. Então vamos lá, você tem as opções para distribuir ou pelos pontos que eles te dão, que é 5, 7, 9, 10, 10, 11, 13 e 15. Você tem que ter os atributos entre 5 e 15. Você não pode ter mais do que isso, tá bom? Ou você pode ter 80 pontos, tá? Você pode distribuir, sendo que nenhum número pode ser acima de 15 e nenhum número pode ser abaixo de 5. Eu escolhi a segunda opção, por isso que vocês vão ver algumas diferenças que a gente tem no meu. Então eu comecei preenchendo aqui, porque eu já tinha uma ideia do que eu queria ser, mas mesmo assim você pode alterar depois, tá bom? Eu comecei que o astuto eu pus 11, aí o discreto eu pus 10, o persuasivo 5, porque o meu personagem ia ser mais para dentro dele, menos interativo, então dificilmente ele convenceria. Ele meio que seria meio desligado da realidade, entendeu? Pela até a raça que eu escolhi, o que ele faz, vocês vão entender. Tá? O preciso 10, então ele não era tão bom à distância, ele é até bom para o Symbaroum, tá? Para os padrões do Symbaroum ele não é ruim. O rápido, porque normalmente ele era discreto, então essa era a ideia. Eu botei um 14,
Você vai falar, mas 14 não tinha no que você falou. Exatamente. Eu abri mão de ter um 15 para ter dois 14. Eu preferi isso no meu jogador, no meu personagem, tá? Eu às vezes gosto de personagens um pouco mais equilibrados do que ter um número muito alto e o resto muito baixo. Então eu tentei equilibrar um pouco porque na minha percepção eu ia ver que eu ia precisar de rápido e resoluto. E o resoluto meu também ficou 14 em vez de 13. Entendeu? Tirei um ponto, passei pro outro. Simples assim. O vigilante foi o 7, tá? E o que eu tenho aqui, o vigoroso, 9. Por quê? Porque não tem muito para onde ir. A vitalidade nossa mínima é 10. Então, mesmo que eu tenha 9, 7, 5, vai dificultar em testes, mas nos pontos de vida não vai mudar. Se eu tivesse um vigoroso 11, aí eu teria 11 de vitalidade, tá? Então eu já posso até pôr aqui a minha vitalidade, que é 10 nesse momento. Já posso colocar porque é o mínimo que eu vou ter que ter, beleza? Então eu vou colocar aqui o nome do jogador, Alexandre. Eu esqueci de fazer isso no início. Eu já escolhi o nome, tá? Porque é o personagem que eu já joguei. Então, Lothar, eu escolhi. E a raça, eu escolhi o humano bárbaro. Por que eu escolhi ele? Porque eu quero fazer um necromante. Eu até ia fazer a versão morto-vivo. Só que aí os poderes de feiticeiro que eu recebo, o morto-vivo não aproveita. Por quê? Porque ele já tem a aura dele corrompida. Então, a maioria dos poderes de feiticeiro fazem o quê? Protegem você contra a corrupção. Então eu ia perder isso. Então eu não achei legal, achei que não ia combinar. E a minha ideia de história foi o quê? Os bárbaros normalmente são bruxas, não feiticeiros. Mas o meu tem uma ligação com essa parte sombria da floresta. Por ser um necromante, por ter curiosidade sobre essas energias sombrias, ele acabou se tornando um feiticeiro. Então, diferente de toda o normalmente dos bárbaros. Então ele já foi um pouco diferente, tá? Então a ocupação aqui eu já posso colocar para vocês verem, que é místico. Opa, apareceu? Místico apareceu agora. Feiticeiro. Tá? E isso que vai me dar os poderes. Aí a gente tem aqui o que a gente pode fazer sobre a sombra. A sombra, o que, que é? É a aura sua. Só algumas pessoas conseguem ver, mas é o que mostra quanto você foi corrompido ou não. Porque tem os pontos de corrupção, tá? Que é uma mecânica importantíssima em Simbara. E essa sombra diz como é que é. Então a minha, eu escolhi que ela fosse verde como a grama no sol. Com sombras passando às vezes. Imagina um gramadão com o sol e a nuvem que passa e faz uma sombra. É o momento que ele usa necromancia, é o momento que ele acessa a energia sombria. Então, ele tem aqueles momentos que ele é muito puro, com um verde bem puro, já que ele é bárbaro, ligado à natureza tal. Eu imaginei, você pode imaginar as cores que você quiser, normalmente cores claras para quem não está corrompido, e sombrias começam a ser quando você já está corrompido, tá? Então foi uma escolha minha. A minha citação é uma outra coisa que é do seu roleplay, tá bom, galera? Então eu escolhi que a escuridão faz parte da natureza. Então, no meu ponto de vista, tudo que tem dentro da floresta de Davokar e essa energia sombria, de alguma maneira ela faz parte da natureza. E é isso que ele quer entender. Por que, que ele é chamado por essa energia e por que ele acredita nisso. Então esse é o motivo dele se aventurar, dele querer entrar na floresta e assim por diante, que ele pode estar muito enganado, simplesmente ele pode estar sendo puxado para o lado negro e sendo corrompido, mas ele tem essa curiosidade, faz parte dele, tá bom? Para eu ser feiticeiro, eu precisava ter astuto ou discreto, sendo maior do que 11. Eu tenho o astuto, que é maior que 11, e eu tenho o resoluto, que é maior que 13. Esse é um dos motivos, tá? Então, o que ocorre? A gente tem aqui, como raça sugerida humana, que foi o que eu peguei, habilidades apropriadas. O que, que eu acabei por escolher? Vamos lá. Eu peguei, eu tenho alquimia. Vocês vão entender porque eu estou colocando aqui, porque o humano ganha mateiro, tá? Então, eu tenho aqui mateiro como primeiro poder meu.
Então eu vou preencher aqui e o efeito você pode colocar. Eu já coloquei, por exemplo, o que eu tinha que usar para o poder, para eu não ter que ficar consultando, para eu não ter que ficar procurando isso. Então eu já facilitei a minha vida fazendo essa parte. Então eu coloquei vigilante e o que eu posso fazer? Eu posso descobrir abrigo e alimento na floresta. Só que eu tenho um grande problema. Meu vigilante é baixo. Aí você vai falar, pô, você tem um poder e o teu vigilante, a tua habilidade é baixa? Sim. Por quê? Porque ele nunca se adaptou aos bárbaros. Então ele nunca prestou muita atenção nisso. Ele simplesmente estava lá ligado à natureza, o cara explicando e ele viajando nas ideias. A ideia é essa do meu personagem, tá bom? Então ele não é tão bom. Além disso, a gente marca um Nzinho aqui, que é o tipo de marca. E aqui a gente coloca o tipo dele, que é o traço. Tá? É um traço racial. Então, você veja que não muda muita coisa. Eu poderia ser um ladino, eu poderia ser um guerreiro, e poderia pegar mateiro também. Então, ela não é o essencial para o que você vai ser da classe, tá? Isso daí não muda. Então, tira isso de mente quando você for criar o seu jogador. Aí a gente tem aqui os próximos poderes, que é habilidade. A habilidade é o que é do feiticeiro, tá bom? E a primeira que eu tenho aqui é alquimia. Eu achei que seria legal. Por quê? Eu mexo com energias, eu mexo com produtos, eu posso tentar conseguir poções, eu queria criar isso, né? Como era uma one shot, era curto, né? Então eu peguei e anotei tudo. E ele faz um teste de astuto, tá? E aí eu anotei que eu posso recolher ervas e minerais para criar elixir, antídoto. Eu botei tudo que eu podia fazer, porque nesse preenchimento da ficha facilita muito minha vida. Eu não vou pôr aqui, porque senão eu vou ficar muito me estender demais nessa ficha, tá? Mas eu já peguei tudo que eu podia criar e coloquei mina alquímica fraca, pão de viagem, pó luminoso, tudo que eu achei que talvez eu pudesse precisar e que faria sentido para eu me tornar um necromante, porque eu não sou um necromante no fim das contas. E esse tá no guia avançado de Simbara, tá bom? Que até teve financiamento coletivo, tudo mais, já até acabou quando eu tô gravando esse vídeo, mas a ideia era essa, tá? Aí a gente vai para o próximo poder, feitiçaria. E aí que tá, por eu não ter pego o morto-vivo, que é uma raça que tem dentro do guia avançado também. Porque ele me permite me proteger contra a corrupção. Então eu não ia ter utilidade nenhuma. Então eu marco aqui. E aí o que eu faço? Eu faço um teste de resoluto. Deixa eu só por aqui. Criação de itens alquímicos. Tá? Só para ter anotado ali. O resoluto meu é alto. Então a minha feitiçaria é fácil. E o que ela faz? Toda vez que você sofre corrupção, quando bem sucedido, sofre apenas um ponto de corrupção. Então, eu vou por aqui, só sofro um ponto de corrupção. No Simbar, você faz muito teste para não ser corrompido. Então, por exemplo, por qualquer coisa o mestre pode falar assim, você viu um monstro e com isso você foi corrompido, faça um teste. Se eu fizer um teste, em vez de eu tomar 2, 3 de corrupção, que às vezes pode ocorrer, eu faço o teste e só tomo 1, temporário. Então, faz economizar. E eu posso usar mais os meus poderes, porque os poderes fazem você ser corrompido dentro do Simbara. Então, tem que usar eles com cautela. E com isso, eu ganhava uma margem um pouquinho maior para poder usar ele mais vezes. Tá? Depois disso, a gente tem aqui os outros poderes que a gente pode estar pegando. Então, eu peguei mais um de habilidade. Eu resolvi pegar médico. Tá? Por quê? Porque ele é um poder importante para eu poder estar me tornando um necromante. Eu preciso ter ele. Então, eu resolvi pegar. E ele é um teste de astuto. Cara, põe o que você precisa testar, porque daí você não precisa ficar abrindo o livro em nenhum momento. Facilita muito na hora do jogo, agiliza. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso curar 1 de 4 de vitalidade do paciente, ou 1 de 6 se eu utilizar cura herbal, apenas uma vez ao dia por paciente. Então eu curo 1 de 4, pode parecer pouco, tá bom? Mas no Simbaro é bastante. Ou 1 de 6 com equipamento. Eu vou colocar para facilitar, tá bom? Uma vez ao dia por paciente. Então eu sei que eu posso curar um do grupo por dia, uma vez ao dia apenas.
Só que você curar esse 1 de 6, poxa, se você tirar 6 para alguém que tem 10 de vitalidade, você curou mais do que da metade, de uma vez só. Então veja que não é ruim. Se a gente comparar com outros sistemas, vai falar, nossa, é pouquinho, mas para o Simbaro tá tudo certo. Tá? Ele é uma habilidade, então eu preferi pegar ele em vez de outro poder, tá? Você pode escolher isso. E eu marco aqui um N, tá? Isso daí é também do que a gente está trabalhando. E aí eu vou para os poderes. Os poderes, eu peguei alguns que estão no livro e outros que estão no guia avançado. Então esse daqui que eu peguei, esse poder místico, na verdade, ele chama Raio Negro. E o que ele faz? Ele é um resoluto, ele é um rápido contra resoluto do adversário. Por isso que eu peguei rápido, porque eu já sabia que eu queria esse poder, tá? Então, você pode marcar aqui, ó, resoluto contra rápido. Porque ele vai ser isso. E você causa no seu adversário, você causa 1 de 6, ignora a armadura, vê como ele é bom. Tá? E além disso, o alvo fica preso sem agir até se libertar. E ele precisa fazer um sucesso num teste de resoluto, e ele pode fazer um teste de resoluto todo turno para se soltar. Ou se eu perder a concentração, que daí eu tenho que fazer um teste de resoluto contra o dano que eu recebi. Então, por isso que eu botei o meu resoluto alto, porque o meu poder ia precisar disso. E ele é considerado um poder místico. Aqui eu estou fazendo mais ou menos, tá, pessoal? Na minha ficha tá bem escrito, bem bonitinho, tá bom? É bem diferente. E eu vou deixar a ficha do Simbaro para vocês fazerem o download grátis lá no site. Tá? É editável, é um PDF editável, vocês já têm ela ali pronta. O que eu estou preenchendo aqui, vocês vão poder fazer também, beleza? Aí você marca aqui um N, que é conforme você melhora eles depois, tá? Então você dá 1 de 6 de dano e ignora a armadura e paralisa o adversário. Vou colocar bem resumidamente, tá? Aí eu fiz uma descrição mais bonitinha. E o outro poder, que aí entra em ritual, que eu achei interessante, é levantar os mortos. E o que eu faço aqui? É um resoluto contra resoluto. Então veja que novamente eu sou bom em resoluto. Facilita a minha vida, facilita que meus poderes funcionam. E eu posso levantar alguém que tenha morrido até 7 dias e ele vai me auxiliar, vai me ajudar. Então você poderia levantar um monstro? Pode. Só que existe um problema. O levantar mortos já funciona automático. Não quer dizer que eu vou testar resoluto para ver se funciona. Eu vou testar resoluto para ver se ele vai ficar do meu lado. Se eu falhar no teste, ele pode ficar contra mim. Então, por exemplo, vou trazer um monstro de volta à vida porque ele é muito forte. Você pode trazer ele de volta à vida como um morto-vivo e louco para te enfrentar de novo. Tá? Então, tome cuidado. Tanto que na aventura tem um momento que tem uma situação bem parecida com essa, mas eu vou deixar que vocês vão lá assistir. Beleza? Então, você aqui pode levantar os mortos que faleceram até 7 dias. Tá? Então, ele fica com vontade própria. Olha o problemão que você pode ter. Então tome cuidado com esse poder. Brincar com necromancia não é muito fácil, não. E ele é um tipo ritual. Ele é demorado, não dá para fazer dentro de um combate. Tá? Ele leva um tempo para fazer. Eu não lembro agora de cabeça. Precisaria pegar o guia avançado, eu não tô com ele aqui agora. Então, você demora um pouco. Esse ritual é mais demorado. E vamos lá, eu já fiz a vitalidade, tá? Então eu já botei lá 10, mas existe alguns outros, que é o limiar de dor e o limiar de corrupção, que você precisa saber se você está corrompido ou não, tá? E o limiar de dor é o vigoroso dividido por 2, arredondado para cima sempre. Então, no meu caso, eu tenho 9 de vigoroso, o meu limiar de dor vai ser 5. Então, viu por que eu não coloquei um 10? Porque não valia a pena. Eu podia usar o 9 ali, tá tudo bem, porque na maioria dos testes eu não ia fazer. Então, com isso, eu tenho um limiar de dor 5. O limiar de corrupção é o resoluto dividido por 2. Então, o meu resoluto sendo alto, eu tenho um limiar de corrupção 7. Tá? Então, isso também me ajuda bastante. Eu tenho um limiar maior, eu aguento mais corrupção. E aí você tem a corrupção, que é aqui, que você não é permanente, né? Ela é temporária.
que você recupera, e tem alguns casos que pode ser permanente e aí cria problema para você. Aqui você vai marcando vitalidade, conforme você também vai tomando dano, você vai tirando parte. Vocês viram que eu marquei aqui um M, e aí, o que quer dizer? Que nessa habilidade eu sou novato. Por quê? Conforme você avança aqui, você depois tem aqui as outras opções, até mestre, você vai ganhando poderes extras, ou mais dano, ou ele faz mais alguma coisa, tudo depende do poder que está descrito lá. Então você já sabe que caminho. Você pode melhorar esse poder com seus poderes, sua experiência que você vai recebendo, ou você pode comprar um novo poder que você tenha acesso. Tá? Não é muito fácil ter alguns poderes, magias principalmente, pode ser que o mestre tenha que autorizar esse acesso, tá bom? A defesa é o rápido menos o obstrutivo da armadura. E no caso, eu tive que pegar eu peguei uma armadura, que eu peguei um tecido de seda lá, tá? Tecido de seda. Ele me dá uma proteção que é 1 de 4, ou seja, quando eu tomo dano, eu rolo 1 de 4 para absorver. Então vale a pena, às vezes, a gente abrir mão um pouquinho da defesa e com isso você, flexível, absorve alguma coisa se ele te acerta. Então eu fiquei com uma defesa 12 no fim das contas, porque eu tenho rápido 14 com menos 2 que eu tenho devido à armadura, cai para 12, mas eu ainda tenho 1 de 4 para poder me proteger, para absorver dano. Além disso, você pode colocar as suas armas, que no caso é o bordão, no meu caso, que eu peguei. Ele tem um dano aqui de 1 de 6, não é muito alto. Ele tem a qualidade longa, que se eu tivesse a habilidade para usar ele, eu ganharia um ataque a mais no início do turno, se o inimigo tivesse mais a distância, então isso é uma coisa que eu não tinha, mas eu poderia pegar mais para frente. E ele é contundente. Tá? E a outra arma que eu peguei foi uma adaga de aparar, que tem um dano que é de 1 de 6 também, tá? Ela é como se fosse uma espada curta, se eu não me engano. E ela é equilibrada. Então ela me permite atacar não com a força, tá? Não com o meu... Eu posso usar o preciso, tá bom? E não o vigoroso, se eu não me engano. Então com isso também facilitava os meus acertos. E por que eu peguei ela? Porque ela tem mais 1 de defesa em aparar. Então se eu quisesse aparar golpes, ela me ajuda. Então é uma arma que para mim funcionaria muito bem. Depois disso, você vai ter a segunda página do que a gente tem aqui, que aí vai ter uma série de coisas que você vai preencher e tudo mais. Você vai estar colocando, então, por exemplo, equipamento do lado, você vai colocar saco de dormir, equipamento de cozinhar. Conforme você vai seguindo o livro, ali vai facilitando. Você vai tendo também algum dinheiro que com isso você também consegue comprar mais uma coisa no início, mas é bem pouco. Eu, por exemplo, comprei uma cura herbal, comprei um pó de espectro, que para mim fazia sentido, entendeu? Comprei giz, comprei óleo de lanterna, porque eu achei que eu poderia, de repente, marcar o caminho ou fazer alguma coisa assim, caso fosse necessário. Porque é muito diferente do D&D, tá bom, galera? E aí você também pode criar aqui o seu histórico, a aparência, a história. Então eu coloquei todos os meus objetivos pessoais, que é descobrir a minha ligação com a energia sombria, por que eu sou atraído por isso, tudo mais. Eu coloco que a bruxa viu que eu tinha um talento para magia, mas se preocupou quando viu que eu tinha um interesse por energias sombrias. Então tudo isso você vai criando no seu personagem, faz parte do roleplay. E no Simbar é muito importante, tá bom, galera? Então, aqui eu vou encerrando o tutorial, porque depois disso é muito simples você preencher, então acho que o básico é os atributos, como você criar, acho que eu dei várias ideias aí para você. E se você ficou até agora aqui no vídeo, meu amigo, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui. A gente está trazendo uma série de ideias, uma série de tutoriais aqui, de ideias de usar magias em outros sistemas, de como criar a ficha de novos sistemas ou sistemas que não são tão conhecidos. Vem aqui fazer parte, que eu tenho certeza que a gente tem muito a acrescentar e ajudar no seu RPG, mas a gente precisa que esteja aqui. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!